Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 13 de março e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, talvez você que está chegando hoje por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor as realidades de cada um de nós que nós trazemos no nosso coração. Talvez a realidade sua hoje seja uma preocupação com a sua família, seja uma situação financeira, problema de saúde, seja um desentendimento familiar, não sei, mas o Senhor conhece a realidade de cada um de nós. É aquilo que todos os dias eu coloco aqui. O Senhor sabe e conhece cada um de nós e sabe o que nós mais precisamos. Por isso nós apresentamos a Ele com confiança, com fé e esperança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho de hoje é de São Mateus. Ele é muito claro. Para nós nesse dia, hoje, ele vai falar sobre o valor da oração. Jesus disse: tudo que pedir vos será dado. Devemos pedir sempre na oração, sem jamais deixar de fazer. E a oração incessante, constante. É a constância, a perseverança na oração. Santo Afonso de Ligório, ele disse que Deus colocou essa lei. Aquele que não pede, não vai receber. Por isso que nós temos que pedir, porque é uma ordem de Deus. Está aqui no Evangelho, pedi e vos será dado. São João Maria Vianney, ele disse que quando nós se colocamos na presença de Deus em oração, nós não vamos ver Deus ali, mas Deus, Ele está ali. Ele nos vê, nos ouve. Não é porque você não vê que Ele não te ouve. Ele está ali e Ele ouve e acolhe todas as suas orações. Nenhuma oração que a gente faz fica sem Deus ver. É o que a palavra ainda diz. Ela diz ainda mais: procurais e achareis. Devemos procurar com insistência, bater e a porta vos será aberta. E nós encontramos no Evangelho várias partes que vai nos falar disso. Quando fala daquele amigo que vai à meia-noite na casa do amigo para pedir pão, porque chegou um outro amigo e ele não tem nada para oferecer, e ele bate na porta. Só que o amigo já está dormindo. E o amigo, ele só vai levantar para atender o amigo porque ele está sendo importunado pelo outro. O outro está batendo na porta porque o amigo bate insistentemente. Ele não vai desistir enquanto ele não levantar e dar os pães que ele precisa. É assim que nós também, na oração com Deus, devemos agir. Ele pede que nós batemos na porta com insistência. Porque no momento certo, Deus vai nos atender. Ele sabe a hora certa de nos atender. Devemos pedir constantemente, com insistência. Mas pedir, claro, algo que é justo. Não podemos pedir a Deus aquilo que não é justo. Pedir aquilo que é bom, que nos ajuda na nossa vida espiritual. Pedir a graça da humildade. Pedir a graça das virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Pedir a Deus aquilo que é necessário para que nós possamos viver bem, ter uma vida digna, dar uma vida digna para a nossa família. Não podemos pedir aquela riqueza, aquilo que não é vontade de Deus. Pedir aquilo que é justo, coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. Pedir a graça da santidade, da humildade. Santo Afonso Maria de Ligório, ele disse que quando a gente reza, a gente nunca deve pedir para Deus fazer a nossa vontade. Mas que Deus me dê a graça de que eu fazer a vontade de Deus. Pedir a conversão minha, da minha família, a conversão do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Isso é um pedido justo.
Nós vemos na história dos santos como Santo Agostinho, Santa Mônica, que rezou tantos anos pela conversão do filho. Santa Mônica, ela ia na igreja 2 vezes no dia para rezar, para poder pedir a conversão do seu filho, Agostinho. Depois de muitos anos de oração, Deus atendeu. Deus não só deu a ela aquilo que ela pedia, que era a conversão de Agostinho, que ele se tornasse um bom cristão convertido, aceitasse o batismo, mas Deus, Ele dá muito mais. Ele dá muito mais do que aquilo que a gente pede, como Ele deu para Santa Mônica muito mais que ela pediu. Porque assim, quando nós rezamos, nós pedimos algo para Deus. Só que Deus, Ele nos dá muito mais. Como diz, Deus não demora, Deus capricha. Deus está caprichando naquilo que você está pedindo. Deus está caprichando. Deus deu a Santa Mônica a graça de ver Agostinho, padre, doutor da igreja, se tornou um teólogo mais importante. Lutou para defender a fé contra as heresias do seu tempo. Se tornou santo. Olha quantas graças Deus deu a Santa Mônica pela perseverança dela na oração. Ela rezaria até morrer. Ela não ia desistir, porque ela tinha certeza que no tempo de Deus, Ele atenderia. Essa é a fé que nós precisamos pedir hoje. Que nós, como mães, pais, que estamos aí nessa luta pelos nossos filhos, filhos rebeldes, corações endurecidos, apegados ao mundo, aos prazeres da carne, da consciência, não podemos desistir, não podemos. Olhamos para a história dos santos, olhamos para o Evangelho, que hoje, aonde Jesus disse, pedi, receberei, batei e a porta será aberta. Mas Jesus, Ele nos ensina também que a nossa oração, ela tem que ser uma oração humilde. Não podemos ser como aquele fariseu que dá ordem para Jesus, que diz que é melhor do que o outro, se acha que é mais santo do que o outro. Não, tem que ser uma oração humilde. A nossa oração, ela precisa ser uma oração que seja humilde para tocar o coração de Deus. Se colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e nunca a nossa vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente. Não podemos aproximar de Deus e querer que Deus nos atende, obrigando a Deus a atender o nosso pedido. Não, temos que ter uma oração de humildade. Como diz Santo Agostinho, nós temos que se colocar na presença de Deus como um mendigo de Deus. Nós somos esse mendigo que temos que mendigar a Deus e Ele atende. Se assim Ele vê que for bom para nós. Se Ele ver que for bom para nós. De repente a gente está ali pedindo algo que Ele sabe que se Ele dá para nós aquilo, não vai ser bom. Aquilo pode levar nós a perder até mesmo a nossa salvação. Fazer nós tornar orgulhoso, vaidoso, até perder o céu. E Deus sabe tudo. Então, Ele vai nos dar aquilo que Ele sabe que é bom. É como um pai que um filho está na hora do almoço, ele pede que quer comer um doce. Vê um doce ali em cima da mesa, quer comer? E o pai vai dizer, sim, filho. A mãe vai dizer para o filho, sim, você vai ganhar o doce, mas depois do almoço. Tem que esperar. É assim que Deus faz com cada um de nós. Ele vai nos dar, mas no tempo dele, na hora certa, no momento certo. Nós somos mendigos de Deus. Se colocamos na presença dele com o coração humilde. São Pedro, ele nos diz que a nossa oração, ela tem que ser uma oração de confiança. Devemos se colocar na presença do Senhor com confiança. Não podemos desconfiar de Deus, achar que Deus não é capaz de nos dar a graça que nós estamos pedindo.
Temos que confiar, temos que ter confiança. Como diz aqui no Evangelho, se um filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Imagina nós que somos maus, que somos pecadores, temos uma tendência para o pecado, para a maldade. Não fazemos isso com nossos filhos? Agora imagina Deus, que é misericórdia infinita, que é bondade infinita. Com certeza Ele nos dará somente aquilo que é bom. No Evangelho de São Lucas, lá no Evangelho vai dizer assim: o Pai, Ele vos dará o Espírito Santo, aquele que pedir. Essa é a maior graça que nós precisamos, que é o Espírito Santo. Por isso, quando nós rezamos, nós pedimos, através daquela oração que é tão linda do Padre Gobi. Ele diz assim: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E se você pedir em nome de Maria, pode ter certeza que ele vem mesmo, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Ela roga sem cessar ao Pai por cada filho, que o Espírito Santo venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. No finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer assim: tudo, pois, quando quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Tudo que eu quero que os outros façam para mim, eu também devo fazer aos outros. Essa é uma regra de ouro. Jesus vai dizer ainda, porque aí consiste toda a lei e os profetas. Aí está, viver com coerência. Aqui está a nossa convivência no nosso dia a dia. Se eu quero ser amada, eu preciso amar também o outro. Se eu quero ser respeitada, devo respeitar também o outro. Se eu não quero que fale mal de mim, também que eu não falo mal do outro. Se eu não quero que me engane, que me tapia, que mente para mim, também não vou fazer isso com os outros. Se não quero que a pessoa seja grosseira, intolerante, mal educada comigo, que eu também não vou ser com os outros. Olha que esta é uma regra de ouro maravilhosa. Realmente, é uma regra de ouro para cada um de nós. Quer viver bem essa palavra hoje? Essa reflexão, ela nos deixa hoje muito ensinamento. Na oração insistente, uma oração de humildade, perseverança e amor a Deus. E também amor ao próximo. E nos ensina que devemos pedir sempre a Deus. Pedir coisas boas, sobretudo aquilo que é mais importante para a nossa salvação. E Deus vai dizer para nós que Ele nos atende já, ou Ele vai dizer, espera um pouco, ou não vou atender porque isso não é bom para você. E na fé, nós temos que aceitar a decisão de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece cada um de nós e sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Te convido a pegar a palavra de Deus, o Evangelho hoje está em Mateus 7, de 7 a 12. Rezemos junto pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminando, dando nós toda a sabedoria e entendimento dessa palavra no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra
quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje possa transformar o nosso coração. Sabemos que Deus é um Pai de bondade e Ele não priva nós daquilo que é próprio da nossa humanidade limitada. Mas as mãos de Deus, Ele sustenta a nossa existência. Não nos falamos apenas das realidades materiais, pois Ele vem em socorro também às nossas realidades espirituais. E Ele cuida de todas as coisas, das realidades materiais e espirituais. Então, peçamos que Deus nos conduz nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo. Quando nós, na nossa vivência, com nossos propósitos que nós fizemos para esse tempo, é o tempo de jejum, a experiência da oração, da esmola, que sejamos inteiramente dispostos e constantes a fazer a vontade de Deus. Ser direcionado por sua bondade e misericórdia, que nos dê a graça da perseverança e a constância na oração. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.